Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço a gente fala um pouco sobre o cuidado a pessoas com feridas e estomias. Nesse vídeo eu quero trazer algumas informações sobre um produto que é muito utilizado no tratamento de feridas, porque está disponível na maioria dos serviços de saúde e muita gente tem em casa para colocar no curativo quando precisa. Eu estou falando da colagenase, uma pomada que pode ser útil no tratamento de lesões, desde que a gente saiba quando e como utilizar. Para começar, o que a colagenase faz no leito da ferida? Como é que ela atua? A colagenase possui uma enzima chamada Clostridium peptidase A. E o que essa enzima faz? Ela reage com as fibras de colágeno do tecido. Essa enzima vai dissolver as fibras, as proteínas do colágeno e remover esse tecido necrótico que está no leito da ferida, no sentido de limpar essa ferida e permitir a cicatrização do tecido. Algumas informações importantes sobre essa enzima. Ela atua em meio úmido, por isso o ideal é que essa necrose, esse tecido desvitalizado, seja um tecido mais úmido, mais amolecido, um tecido que a gente chama de esfacelo. O que é o esfacelo? Essa necrose úmida, esse tecido amolecido, amarelado ou acinzentado que a gente encontra no leito de algumas feridas, principalmente feridas crônicas. E que tipo de feridas a gente pode aplicar a colagenase? São várias. Úlcera venosa, pé diabético, lesão por pressão, deiscência cirúrgica, qualquer ferida que você observe que tem esse tipo de tecido desvitalizado, essa necrose úmida chamada esfacelo, você pode aplicar a colagenase, que ela vai realizar essa limpeza, esse mecanismo que a gente chama de desbridamento enzimático. O que é o desbridamento enzimático? É a atuação de enzimas no sentido de reagir com as proteínas do tecido necrótico, dissolvendo esse tecido, removendo esse material do leito da lesão. O desbridamento enzimático, assim como o desbridamento autolítico, que eu já citei em outros vídeos, ele ocorre de maneira mais eficaz em meio úmido. Por isso que o ideal é que ela seja colocada em feridas um pouco exudativas, que tenham essa umidade que a enzima precisa. Outra informação sobre a colagenase é que essa enzima ela não é seletiva em relação ao tecido onde ela atua. Significa que você deve aplicar a pomada sobre o tecido necrótico. Se você coloca muita pomada e ela ultrapassa os limites da lesão, ela fica sobre tecidos saudáveis, sobre o tecido de granulação ou sobre a pele íntegra, a enzima vai atuar sobre esses tecidos e pode causar irritação na pele. Então tenha cuidado ao colocar a colagenase. Você não precisa colocar uma quantidade excessiva, você só precisa aplicar sobre o tecido necrótico, porque é ele que você quer dissolver, é ele que você quer remover. Outra dica sobre essa enzima é que ela é inativada em torno de 24 horas. Após a aplicação, ela tem um tempo de ação de cerca de 24 horas. Por isso, o curativo deve ser trocado diariamente, porque a Clostridium peptidase ela vai atuar, mas em cerca de 24 horas ela já perde o seu efeito. Então você deve trocar aquele curativo, limpar os resíduos de pomada e aplicar uma nova camada para que a enzima volte a atuar sobre o tecido. Também não é interessante associar a colagenase com produtos ou curativos que contenham prata na sua composição, porque a prata é um metal que inativa a enzima. Então, se você mistura colagenase com sulfadiazina de prata ou com curativos que contenham prata, o metal prata vai anular o efeito da enzima, da Clostridium peptidase. Então, você não deve associar colagenase com curativos que contenham prata. E por último, é muito comum que a gente veja no mercado pomadas de colagenase que vem associada ao clorafenicol. O que é o clorafenicol? É um antibiótico de ação tópica. Então, se você tem feridas que você observa sinais de infecção, por exemplo, aquela ferida está muito inflamada,
vermelha, edemaciada, aumentando de tamanho, se ela tem uma secreção, um exudato purulento, se o paciente começa a apresentar febre, queixar de dor, isso significa que você deve usar a colagenase com clorafenicol? Não, porque já existem estudos que comprovam que a dosagem de antibiótico presente nas pomadas não é suficiente para tratar uma ferida infectada. Então, se você tem sinais de que aquela lesão está infectada, o paciente deve receber antibióticos sistêmicos. Ou ele vai usar comprimidos de antibiótico, ou ele vai usar o antibiótico por via venosa. Essa antibiótico-terapia tópica presente na pomada, ela não é eficaz para tratar feridas infectadas. Então fique atento. Mas vamos lá, como é que utiliza-se a colagenase? Como é que eu faço esse curativo? O primeiro passo é o preparo do leito. Você vai higienizar a ferida. Você vai fazer uma limpeza com solução fisiológica ou com solução antisséptica, pode ser até o PHMB, para você preparar esse leito para receber a pomada. O segundo passo é o preparo das bordas. Secar a pele ao redor e, se disponível, colocar um creme de barreira, um protetor cutâneo, pode ser um óxido de zinco, um spray para proteger essas bordas, para que você previna não só a ação da colagenase sobre as bordas, sobre a pele íntegra, como também o efeito da umidade, que pode macerar essa pele. Então é muito importante, depois de higienizar a ferida, você vai secar as bordas e proteger a pele ao redor com um creme ou com um spray. Por último, você vai aplicar a pomada sobre o tecido desvitalizado. Espalhar uma fina camada de colagenase sobre o tecido necrótico, de forma que essa pomada não ultrapasse os limites da ferida. Então você vai espalhar a colagenase sobre o leito da ferida, sobre o tecido necrótico e então recobrir com gaze ou compressa estéril. É importante em todo esse procedimento você utilizar uma técnica asséptica, você utilizar luvas estéreis para não contaminar, para não levar mais contaminação para o leito dessa ferida. E aí você recobriu com a gaze ou compressa estéril, fecha, finaliza o seu curativo com uma malha, com uma atadura, fita de micropore, um filme transparente, o que você tiver disponível e achar melhor. E aí vai fazer essa troca, esse curativo diariamente, avaliando, observando a evolução da ferida. O correto é que você tenha uma redução desse tecido necrótico. Com o passar dos dias, esse leito deve ficar mais limpo, com menos tecido necrótico e mais tecido de granulação. O próprio fabricante orienta que a gente não utilize a colagenase por mais de 14 dias. Então você vai trocando esse curativo diariamente e se ao fim dos 14 dias você não observa uma melhora, você não observa uma evolução no sentido da cicatrização dessa lesão, você deve trocar de produto, você deve iniciar um outro tratamento para aquela ferida. E se você quer conhecer mais produtos, se você quer saber mais sobre curativo, sobre o tratamento de feridas, para dar uma assistência com mais qualidade para o seu paciente, eu tenho um manual digital com todas essas dicas e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Para conhecer é só clicar e adquirir o seu. Até a próxima!